Miau, pessoas que estão aí chocadas com a DeepSeek. Tudo bem com vocês? E tem, cara, só dá DeepSeek, né? Tá todo mundo falando dessa inteligência artificial da China aí que tá dominando o mercado. Uma pequena startup chinesa sacudiu o mundo da inteligência artificial depois que ela divulgou os seus novos modelos de IA que impressionaram a todos pelos grandes avanços conquistados, rivalizando com os principais modelos disponíveis no mercado, como o ChatGPT da OpenAI, e em algumas tarefas igualando ou até superando esses modelos ocidentais. E claro que isso está repercutindo o mundo afora pelas implicações que tem na corrida da inteligência artificial, para a geopolítica, a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, e pelas consequências que tem para as empresas que mais se beneficiaram dessa tendência, como a americana Nvidia, que apenas no dia de hoje está perdendo quase 17% de valor de mercado, ou cerca de $500 bilhão. É muito dinheiro, né, cara? $500 bilhão, maluco. É muito dinheiro. Essa manhã era a empresa mais valiosa do planeta, já não é mais. E quem está causando este estrago é esta startup chamada DeepSeek, que até poucas horas ou dias atrás era uma ilustre desconhecida, à exceção daqueles que estavam já envolvidos nessa indústria de inteligência artificial. Mas é assim, essa empresa não surgiu semana passada, né? Como eu falei ontem, tem vídeo aí do pessoal do Bitcoin já discutindo há mais de mês sobre a DeepSeek, então não é novidade. Só que eles descobriram uma parada nova do nada, é isso sim, mas a empresa em si não começou ontem. Mas poucos, de fato, sabiam da existência dessa startup. E ela divulgou, então, o seu novo modelo chamado DeepSeek R1, já está disponível, já pode ser acessado. Claro que a empresa agora já está enfrentando alguns problemas de sobrecarga, muita gente testando as aplicações. Não só sobrecarga, mas ataques. Estão sofrendo ataques o site da DeepSeek desde ontem, né? E o aplicativo também. Dela, mas ela conseguiu se tornar, nesses últimos dias, em alguns momentos, ela figurou no topo da lista de aplicativos gratuitos mais baixados na App Store. Está aqui acima do ChatGPT, impressionante. E ela divulgou, junto com os modelos recentes, um paper técnico bem detalhado, que claro, eu não tenho a capacidade de interpretar, porque tem muitos cálculos, e é mais técnico sobre tudo que eles alcançaram, os feitos. Mas é interessante notar como eles mostram de forma bem transparente os cálculos, os testes e os resultados obtidos. E logo aqui na primeira página, essas tarefas aqui comparadas, o DeepSeek e, por exemplo, o modelo OpenAI ou One, e como o DeepSeek, em alguma das tarefas, até supera o modelo da OpenAI. Então, sem dúvida que é uma façanha, está deixando muita gente boquiaberta, inclusive pessoas da indústria que não imaginavam que isso pudesse acontecer, porque os avanços foram incríveis. E a gente pode ver até por esse ranking de um site da Universidade de Berkeley, da Califórnia, que você pode testar alguns modelos, ranquear, e temos aqui o leaderboard, que mostra o DeepSeek aqui em terceiro lugar, empatado com o ChatGPT. Há poucas horas atrás estava até em primeiro lugar. Então tem dois modelos que eles lançaram aqui, o DeepSeek R1 e o DeepSeek V3. Enfim, ambos estão impressionando bastante. Como eu falei ali quando a gente estava vendo o Nando Moura, tem a Universidade dos Estados Unidos testando, e óbvio, né, que essas universidades, com certeza, essa galera já leu esse paper, esse artigo científico, para verificar as informações, e aí vem o Nando Moura dizer, não, os caras roubaram o código. Se tivessem roubado, com certeza, essas universidades já teriam publicado e falado, gente, isso aqui é uma cópia. E ninguém fez nada disso. A galera que entende, que manja disso aí, como o próprio Sam Altman da OpenAI, que é o cara que criou o ChatGPT, né? Eu vou falar que nem o Fernando, de ChatGPT. Os caras parabenizando a DeepSeek e o Nando Moura dizendo, eles roubaram. A ponto de figuras renomadas do Vale do Silício nos Estados Unidos, como até já citei ele em vídeos recentes, o Mark Andreessen, fundador do Netscape e hoje um Venture Capitalist, dizendo o seguinte no seu, aqui um post no X: o DeepSeek é um dos avanços mais incríveis e impressionantes que eu já vi.
E como um código fonte aberto é um presente profundo para o mundo. Pô, eu não sabia que esse cara... Eu vi o tweet desse cara circulando, eu não sabia que ele tinha criado o Netscape. Eu nem sabia que esse cara do Netscape, né? Netscape é um browser que morreu há uns 20 anos atrás, ou talvez, sei lá, né? Ou talvez até mais. Eu não sabia que esse cara hoje ele investia, né? Era venture capital, não é adventure. Já vamos falar mais sobre isso. Então, é algo inacreditável que está acontecendo. E a parte dos avanços todos, né? A mudança de processo utilizado no treinamento e nas inferências do modelo DeepSeek, que realmente estão chamando a atenção, porque eles conseguiram fazer de uma forma com muita criatividade e engenhosidade que outros modelos não tinham conseguido. E as consequências disso é que também impressionam. Um trecho interessante que eu quero destacar aqui nesse parágrafo fala o seguinte, ó. O que é particularmente fascinante é que durante o treinamento eles observaram o que chamaram de momento aha, aquele aha moment, quando dá o clique no cérebro. Uma fase em que o modelo aprendeu espontaneamente a revisar seu processo de pensamento no meio do fluxo ao encontrar incerteza. Esse comportamento emergente não foi explicitamente programado, surgiu naturalmente da interação entre o modelo e o ambiente de aprendizado por reforço. O modelo iria literalmente parar-se, sinalizar potenciais problemas em seu raciocínio e reiniciar com uma abordagem diferente. Tudo sem ser explicitamente treinado para fazer isso. Então é um modelo aprendendo e raciocinando ao longo do aprendizado e ele mudando a forma de gerar as respostas, cara. Não, e não só isso, hoje saiu uma versão nova do DeepSeek, que quem fez essa versão nova foi a versão antiga. A versão antiga programou a versão nova do DeepSeek já. Olha em que situação que a gente tá, cara. É realmente surreal que a gente esteja testemunhando esse tipo de avanço tecnológico, ao mesmo tempo que fascina, também assusta sem dúvida alguma. Sim. Mas para mostrar alguns exemplos do que isso significa em números. Primeiro, o custo do treinamento, que se estima de 100 milhões, que é o custo atual de aplicações como o ChatGPT da OpenAI, ou então o Llama da Meta, enfim, ou outros, para apenas 5 milhões. É menos de 10%, que é uma fração do custo dos outros. A quantidade de processadores GPUs necessários, de 100 mil para cerca de 2 mil. Não, é mais, né? Eles falaram que é uma coisa de 10 mil. Da DeepSeek, eles têm cerca de 10 mil GPU. Mais uma vez, uma fração. Os custos de integração com o API, 95% mais barato. E pode ser rodado também em placas de vídeo de jogos, em vez de apenas em hardware de data centers. Além do custo desses que ele está mencionando aí, tem um custo bem importante, cara. Consumo de energia. Porque data center consome muita energia. Muita! E agora, qualquer computador, o meu computador consegue rodar DeepSeek. Esse é um dos motivos do porquê as ações da Apple subiram. Porque os computadores da Apple rodam DeepSeek redondo. E o DeepSeek roda nos chips da Huawei, cara. Olha isso aí, maluco. A Huawei desenvolveu chips por causa das sanções dos Estados Unidos e agora esses chips já conseguem rodar a inteligência artificial da China de boa. Os Estados Unidos está muito ferrado, cara. Então, um simples mortal consegue rodar este modelo de inteligência artificial num simples computador e não depender de um volume absurdo de equipamento de infraestrutura. Sim. Então, claro que isso muda o jogo por completo e coloca em xeque muitas premissas que estavam sendo utilizadas para o que significa inteligência artificial, para o que requer de investimento em infraestrutura, em equipamentos, em processadores. E claro que o mercado começa a reprecificar as consequências dessa evolução. E só para estressar mais uma vez o ponto aqui nesse tweet do Morgan Brown, e claro,
Tudo isso está disponível de código-fonte aberto. Open Você source, pode literalmente testar os modelos agora mesmo. Estamos vivendo em tempos selvagens. We're living in wild times. Portanto, se o código-fonte é aberto, qualquer um pode inspecionar, auditar o código, copiá-lo e modificá-lo. E isso que é transformador e disruptivo, porque não apenas eles divulgaram os modelos, como também divulgaram o paper bem técnico e transparente, para que todo mundo também consiga testar e comprovar as alegações que eles trazem no paper, como por exemplo essa do custo. Alguns já disseram que esse custo está subestimado, que seria mais. Bom, isso pode ser testado e comprovado, e se eles estiverem mentindo, isso logo se tornará logo a gente vai público. saber, né? Mas não apenas isso, como as empresas de tecnologia que estão desenvolvendo seus modelos de inteligência artificial também podem aproveitar esse avanço, talvez incorporar algumas das modificações, algumas das melhorias. Não, agora o que empresas como o Facebook, o Google, sei lá, né, eles devem ter que copiar, cara. Copia. Se os chineses deram um jeito de criar uma inteligência artificial tão simples, pega, copia, melhora e lança a sua. Lança a nova versão do ChatGPT baseado nesse DeepSeek aí, que vai sair muito mais barato para eles. Vão demitir uma galera nesse processo, né? Porque tem muita gente ganhando uma fortuna de salário aí, porque essa indústria da inteligência artificial estava bombando. Agora pega isso aí, copia e manda embora. Melhorias nos seus próprios modelos. De certa forma, o mundo inteiro sai ganhando com isso, porque é um avanço que pode ser incorporado, utilizado por todo mundo. Essa é a maravilha do código-fonte open source, código-fonte aberto. Pois bem, é exatamente isso que o autor aqui do outro post que eu já compartilhei traz, que eu vou também ler este parágrafo. Mas é melhor acreditar que a Meta e todos os outros grandes laboratórios de IA estão separando esses modelos do DeepSeek, estudando cada palavra nesses relatórios técnicos e cada linha do código-fonte aberto que eles lançaram, tentando desesperadamente integrar esses mesmos truques e otimizações em seus próprios pipelines de treinamento e inferência. Qual é o impacto disso tudo? Bem, ingenuamente, parece que a demanda agregada por treinamento e computação de inferência deve ser dividida por algum grande número. Talvez não os 45, mas talvez 25 ou até 30. Porque o que você pensou que precisava antes desses lançamentos de modelos, agora é muito menos. Sim. O que ele quer dizer com isso? Que se antes eram necessários vários GPUs, investimento em infraestrutura, em data centers, em hardware, um dispêndio de dezenas ou centenas de bilhões de dólares para treinar esses modelos de linguagem de larga escala, agora, com esses ganhos brutais de eficiência, talvez sejam necessários bem menos equipamentos do que isso. E o que acontece com empresas que têm o seu modelo de negócio baseado na produção e fornecimento desse tipo de maquinário, como a NVIDIA? Bom, aquela demanda que antes existia talvez caia bastante ou desabe no curto ou curtíssimo prazo, ou que se imaginava que ela faturaria e teria de lucro e que é o que o mercado estava precificando, isso não seja mais, pelo menos não na mesma magnitude. Que é exatamente a conclusão aqui deste fio de tweets que eu coloquei. Então, para a NVIDIA, isso é assustador. Porque o modelo de negócios inteiro é construído em vender GPUs super caros com margem de 90%. E se todo mundo pode subitamente fazer inteligência artificial com placas de vídeo regulares, placas de vídeo de jogos, bom, aí vocês entendem o problema. 90% de margem. Eu não sei dizer se essa informação é real, né? Isso, vamos acreditar no que o cara falou ali. 90% de margem, cara. Não, isso é uma bolha, isso é uma bolha gigante. Estourou a bolha, a DeepSeek estourou a bolha da inteligência artificial, cara. Por isso que essas empresas tudo caíram. Porque todas as empresas que controlavam isso aí eram americanas, né? Era a NVIDIA, a OpenAI, o Google, a Meta, o Twitter, eram as empresas que controlavam esse mercado de inteligência artificial. Era uma bolha gigante. É como a gente viu ontem, né, o documento lá do pessoal da Meta, falando que, pô, tem salário de líder aqui, de gerente, que é maior do que o custo do DeepSeek, cara. O salário de um cara. Tem vários desses caras recebendo mais dinheiro por ano do que alguém da DeepSeek. Do que o projeto inteiro da DeepSeek, né? Então, assim, é uma bolha. Era uma bolha, né? A DeepSeek estourou essa bolha e agora,
é como ele falou, como o cara ali, o especialista falou, se dá para rodar num computador que joga videogame, ninguém precisa mais gastar uma fortuna em NVIDIA. Ah, talvez com a NVIDIA rode melhor, mas tipo, cara, tanto faz, cara, agora não precisa mais, né? E é por este motivo, principalmente, que hoje a NVIDIA está caindo tanto, até dá um refresh aqui na tela, ó, caindo mais de 17%, já perde mais de $500 bilhão em valor de mercado. Mas não é apenas a NVIDIA que está caindo, a gente precisa aqui lembrar das demais empresas, porque há uma cadeia de suprimentos. Se a NVIDIA, que fornece as placas para treinamento de inteligência artificial, ela compra chips de outras empresas. Sim. E as empresas que compram chips também compram maquinário de outros fornecedores. Então, toda a cadeia de suprimentos desses equipamentos está sofrendo no dia de hoje. Por isso, a NVIDIA cai mais de 17%, a TSM de Taiwan cai mais de 15%, e a SML da Holanda, que fornece os equipamentos que produzem os chips, as máquinas ultra avançadas, também cai quase 8% no dia de hoje. Todos estão sofrendo. E alguns se perguntam, bom, será que esse finalmente é o alfinete que pode estourar a bolha das 7 magníficas? As 7 empresas de valor de mercado que dominam a bolsa americana e que, se compararmos hoje as ações americanas em relação a outras bolhas da história, como foi a bolha da internet nos anos 2000 e a bolha das Nifty 50 Stocks lá no final dos anos 60, hoje a valorização dessas empresas supera em muito o que se viu nesses dois exemplos passados. Mano, olha o tamanho da bolha que tava rodando aí. Por isso que chama tanto a atenção a grande valorização dessas empresas de tecnologia. E mais um gráfico aqui da Gavica Research, mostrando os momentos em que este mercado começou a subir, os principais drivers, a revolução dos smartphones e também do petróleo de xisto, depois os cortes de impostos e desregulação do Trump na primeira administração, aí os auxílios emergenciais e o boom de tecnologia durante a Covid, a correção forte que teve com as altas de juros e, finalmente, a excitação toda com inteligência artificial que faz o mercado americano seguir subindo sem parar, mas centrado muito nessas empresas. Será que esse é o alfinete? Não sabemos ainda. Hoje, as demais empresas de tecnologia, algumas caem, mas outras nem tanto. Apple até sobe hoje quase 4%, e outras que são vistas como prejudicadas, Microsoft, que é investidora da OpenAI, cai mais de 3%. A Apple sobe porque, como a gente falou antes ali, o chip da Apple consegue rodar o DeepSeek, né? Os MacBook conseguem rodar suave. Google cai mais de 3% e a Amazon aqui caindo apenas quase 1%. Enfim, vocês entendem o que está acontecendo com o setor. E a questão final de todas, que é o que o mercado também está comentando bastante, e essa frase já foi dita por algumas pessoas nos últimos dias, e o Mark Andreessen também tweetou sobre isso, é que o DeepSeek R1 é o momento Sputnik da inteligência artificial. Para quem se lembra, o momento Sputnik foi a corrida espacial. Para quem se lembra, quem que estava vivo aqui nos anos 50 quando eles lançaram o Sputnik, cara? Quem que estava vivo aqui quando eles lançaram o Sputnik? Ninguém estava vivo. Quer dizer, talvez alguém aqui esteja vivo. Lá na década de 50 ainda, quando os russos revelaram um novo satélite que surpreendeu a todos, especialmente os americanos, que foram pegos desprevenidos, e com certeza agora muitos americanos, o governo americano também foi pego desprevenido. E é talvez agora a corrida da inteligência artificial e os chineses que recuperaram um tempo perdido e em poucos meses o que chama ainda mais a atenção e coloca tudo em xeque, as premissas todas que tinham. Basta investir mais ainda, basta proibir a exportação de chips avançados para a China, que eles não terão recursos para produzirem modelos de inteligência artificial. E eles conseguiram provar justamente que, apesar dessas restrições, de fortes restrições, eles contornam essas limitações. Livre mercado, hein? E com criatividade e engenhosidade, fizeram agora, então, o DeepSeek R1, que está deixando muitos de cabelo em pé. Enfim, veremos o que será deste novo modelo, o que representa
para grandes empresas de tecnologia, para o mundo em geral, por conta do... Vamos ver mesmo, né? Agora vamos ver o que a galera vai começar a inventar com esse DeepSeek, né? Porque open source, como o próprio Fernando falou, a galera pode criar em cima disso aí, né? Então agora é esperar que outros países lancem sua própria inteligência artificial, que a galera crie modelos de uso específico, né? Para cálculo, para imagem. Para imagem até eles lançaram, o pessoal da DeepSeek acho que lançou o Juno, acho que é deles mesmo, que também faz imagem. Então, é a bolha, molecada, acabou.